Boa noite. Boa noite. Brasil tem mais de 11.300 mortes pelo coronavírus. O número de infectados passa de 166 mil. No Rio de Janeiro, o prefeito anuncia medidas mais rígidas. Entre elas, a ampliação do período que interrompe atividades comerciais na cidade. Niterói e São Gonçalo iniciam o lockdown para conter a disseminação do vírus. O estado fluminense tem mais de 1.700 mortes. Em São Paulo, contrariando medidas de isolamento, caminhoneiros protestam contra Dória e Covas na Avenida Paulista. Manifestantes criticam prorrogação da quarentena no estado e a adoção do novo rodízio em dias alternados na capital. No Paraná, ex-chefe da Polícia Federal diz que Bolsonaro afirmou que queria diretor com quem tivesse mais afinidade. Maurício Valeixo prestou depoimento em Curitiba por mais de 7 horas. O mercado financeiro prevê queda de mais de 4% na economia neste ano. As projeções fazem parte do boletim do Banco Central com mais de 100 instituições financeiras. Você vai ver essas e outras notícias no Jornal da Gazeta, que começa agora. Uma pesquisa feita em hospitais de Nova York, nos Estados Unidos, mostrou que 2/3 dos pacientes internados com o novo coronavírus disseram que estavam cumprindo a quarentena em isolamento social. O Jornal da Gazeta ouviu um especialista para saber como evitar levar a doença para dentro de casa. No Dia das Mães, a surpresa na janela. Os dias estão diferentes mesmo, dentro de casa. E assim nos sentimos mais protegidos. Mas semana passada, uma fala do governador de Nova York, nos Estados Unidos, repercutiu e viralizou nas redes sociais. Em coletiva de imprensa, Andrew Cuomo disse que 2/3 dos nova-iorquinos foram infectados em casa. A pesquisa foi realizada em hospitais ao longo de 3 dias. O levantamento apontou que entre as 600 novas internações por Covid-19, 66% dos doentes foram infectados em casa. Será que estamos em risco em casa? O isolamento social estaria em xeque? Para as autoridades de saúde norte-americanas, não. Os pacientes que pegaram o vírus em casa claramente tiveram contato com pessoas contaminadas. O infectologista, membro da Sociedade Brasileira de Pediatria, Renato Kifuri, explica que a transmissão do novo coronavírus se dá de 2 formas. De pessoa contaminada por via respiratória, mesmo que essa pessoa esteja sem sintomas, e por contato com superfície contaminada. E isso pode acontecer em qualquer ambiente, até dentro de casa. O contágio dentro de casa só se dá desta maneira. O vírus não brota, não nasce naturalmente dentro de casa se não houver uma pessoa contaminada que colocou dentro daquela residência material viral, seja por estar doente, seja por estar em contato com alguém doente, ou seja por através de superfícies contaminadas. Com a pandemia, a gente mudou muita coisa na rotina de casa. Os sapatos ficaram na entrada. A limpeza foi reforçada com novos produtos. Até as compras do supermercado entraram na dança da rotina de higiene. O médico diz que todas essas atitudes são bem-vindas, mas a principal e mais efetiva é a mais simples de todas. Se faz com água e sabão. Lavar as mãos. De nada adianta lavar compras no supermercado, de nada adianta limpar as patas do cachorro, tirar o sapato dentro antes de entrar na nossa casa, se você não lavar as mãos adequadamente. Então, o que vale, o que funciona? Lavem as mãos, use máscara e evite tocar o rosto. Algo mais que você queira fazer, limpar o seu supermercado, a compra do seu supermercado, do entregador da sua caixa de pizza, não há nenhum problema de você fazer isso. Mas se você vai lavar as suas mãos após tocar todas essas superfícies, terá o mesmo efeito. Quando sair, use a máscara, que também deve ser manuseada com cuidado. O ideal é que a gente segure sempre a máscara pelas alças, né? As alças são matérias ou parte do material que não está em contato com a nossa respiração e deve ser colocado adequadamente nessa posição. Na hora de tirar, a mesma coisa. E sempre, muito importante, lavagem de mãos cada vez que vai tocar na máscara. E para finalizar, a recomendação mais chata de todas
mas necessária, a de não receber visitas, sejam elas prestadoras de serviço, amigos e até parentes. Muito importante nesse momento que nós tenhamos o respeito a essas medidas de distanciamento social. Só assim nós vamos conseguir diminuir o número de novos casos e conseguir dar uma assistência adequada a toda a população que está adoecendo neste momento. O governador João Dória, do PSDB, voltou a dizer que o lockdown não está descartado em São Paulo, mas que o fechamento total de avenidas seria a última hipótese, caso os níveis de isolamento da população continuem caindo e a incidência do vírus não atenda às expectativas das autoridades de saúde. O governador João Dória, do PSDB, disse que o fechamento total das avenidas, caso implantado, seria feito de forma regionalizada, respeitando a incidência do coronavírus em determinada área e a oferta de leitos de UTI. A quarentena no estado foi prorrogada até o dia 31 de maio. Sobre o retorno gradativo da economia, o governo divulgou que ele será feito em 4 etapas. As 2 primeiras relacionadas ao setor de transportes, por ser uma atividade que atende às outras. E as 2 etapas seguintes dizem respeito à educação. O governo explicou que vai manter 74% das atividades econômicas. Atualmente, 80 setores estão funcionando. Os de abastecimento de alimentos, delivery de comida, indústria, saúde, transporte, energia e construção civil. Setor responsável por mais de 300 mil empregos diretos aqui no estado de São Paulo. Nunca fechou. Também estamos adotando medidas certas na hora certa. Aqui em São Paulo nós não estamos precipitando medidas e nem utilizando achismo, populismo, pressões e nem determinações que não sejam da ciência e da saúde. São Paulo continuará a dizer sim para medidas que salvam vidas e protegem pessoas e empregos. Segundo João Dória, a flexibilização da economia só será possível quando São Paulo atingir pelo menos 55% de isolamento social e por 14 dias consecutivos. Ontem, domingo, essa taxa estava em 53%, também quando houver queda no número de casos e de mortes e principalmente quando a ocupação das UTIs estiver abaixo dos 60%. O inimigo da economia, eu quero deixar bem claro, não é a quarentena, é o vírus, é o coronavírus, é a pandemia que é inimiga da economia. O governo tucano ainda anunciou a entrega de 10 mil cestas básicas para aldeias indígenas. Os kits contêm insumos de produtores da agricultura familiar do chamado Cinturão Verde do Estado. Além disso, de acordo com Dória, haverá doação de 8 mil botijões de gás para moradores de comunidades carentes, fornecidos pela iniciativa privada. E começou a valer hoje aqui em São Paulo o novo rodízio municipal de veículos. E o repórter Luciano Penteado tem mais informações. Boa noite, Luciano. Boa noite, Luciana. Pois é, teve um protesto, hoje aqui na Paulista, e esse grupo que fez essa manifestação desrespeitou pelo menos 3 medidas. A primeira, a própria quarentena, já que esses motoristas saíram de casa sem necessidade. A segunda, porque tinham vários carros com placa final par, o que é proibido de acordo com a nova regra de rodízio que passou a vigorar hoje aqui em São Paulo. E também porque esses manifestantes fizeram um buzinaço, fizeram barulho aqui na Paulista, o que é proibido pelo Código de Trânsito, já que tem pelo menos 3 grandes hospitais aqui perto, incluindo uma maternidade. O fato é que na imagem que chamou mais a atenção nessa manifestação foi a de um caixão que esses manifestantes trouxeram com a imagem do governador João Dória e do prefeito Bruno Covas, Um caixão fazendo ilusão à morte no momento em que a gente tem aí mais de 11 mil caixões de verdade enterrados, vítimas da Covid-19, E aí esses manifestantes protestaram contra a quarentena e pela volta ao trabalho. Eles deram algumas voltas aqui pela Paulista, foram e voltaram algumas vezes, escoltados por carros da Polícia Militar. Voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigado, Luciano. No Rio de Janeiro, o prefeito Marcelo Crivella, do Republicanos, anunciou medidas mais rígidas, como a ampliação do período que interrompe atividades comerciais na cidade.
E os municípios de Niterói e São Gonçalo, na região metropolitana, iniciaram lockdown para conter a disseminação do vírus. Em todo o estado do Rio de Janeiro, são mais de 17 mil casos confirmados de Covid-19. E as duas primeiras cidades a adotarem o isolamento intensificado somam juntas cerca de 1.200 infectados e 90 mortes pela doença. Niterói vai multar em R$ 180 quem estiver nas ruas, praias ou praças públicas. Apenas quem presta serviço essencial ou precisar dele tem permissão para sair de casa. Assim como em São Gonçalo, que por sua vez adotou o lockdown apenas em 2 principais centros comerciais do município. Medidas de restrição estão sendo endurecidas em diversas outras cidades do Rio de Janeiro. Búzios, por exemplo, tem toque de recolher das 11 da noite às 6 da manhã. E hoje, na capital fluminense, os acessos de carros, zonas norte e oeste, foram limitados pela prefeitura a apenas moradores das regiões centrais de 11 bairros do Rio. São eles Santa Cruz, Madureira, Freguesia, Taquara, Realengo, Guaratiba, Tijuca, Grajaú, Meier, Pavuna e Cascadura. A PM e a Guarda Civil fazem a contenção, incluindo bloqueios também nos calçadões, como em Jacarepaguá. Essa e outras ações valem até 18 de maio. As loterias funcionam dando benefício ou recebendo contas, mas sem as apostas. Aposta presencial. Quem for fazer a aposta pode fazer via internet. Bares, restaurantes e lanchonetes só podem funcionar para retirada e entrega com portas fechadas. A cidade do Rio de Janeiro tem mais de 10 mil casos confirmados de Covid-19 e mais de 1.100 mortos, liderando os registros no estado. Nós verificamos na curva que nos baliza de que tivemos um aumento de casos agora nesse início de maio. Crivella também ressaltou que restrições ao comércio valem também nas comunidades. Nesta manhã também começou a funcionar o 4º hospital de campanha na cidade. A unidade do Parque dos Atletas, na Barra da Tijuca, só vai atender pacientes vindos da Central de Regulação de Vagas do Estado e foi financiado pela iniciativa privada. O espaço conta com 30 vagas para terapia intensiva e 50 leitos de enfermaria. No final de semana, o Hospital do Maracanã foi inaugurado pelo Estado. Rio Centro, administrado pela Prefeitura, e o do Leblon, também da iniciativa privada, já estavam abertos. O governador do Piauí afirmou que vai decretar o lockdown se a taxa de leito no estado ultrapassar os 50%. E em Pernambuco, após o estado ultrapassar a triste marca de 1.000 mortos pelo coronavírus, o governo resolveu expandir ainda mais as medidas de isolamento social. O governador de Pernambuco, Paulo Câmara, do PSB, anunciou o endurecimento em 5 cidades do Grande Recife até o dia 31 de maio. Com a decisão, serão ampliadas medidas de proteção que restringe o trânsito de veículos, aumenta a fiscalização em estabelecimentos comerciais e reduz a circulação de pessoas. O objetivo é tentar conter o avanço da doença. Pernambuco contabiliza mais de 13.700 casos e mais de 1.080 mortes. Temos uma fila de espera por vaga de UTI que já ultrapassa 200 pessoas. Estudos apontam que o isolamento social, até agora, salvou quase 3.500 vidas em Pernambuco. Precisamos da determinação de todos nesses duros 20 dias que teremos pela frente. Lembramos que o acesso aos serviços essenciais permanece garantido. No Piauí, o governador Wellington Dias, do PT, disse que vai decretar lockdown se a taxa de leitos para Covid-19 ultrapassar 50%. Hoje, essa taxa é de 39%. O estado teve um aumento de 60% das mortes por coronavírus entre os dias 3 e 10 de maio. São 45 óbitos no total. Se tem a queda do isolamento, nós vamos ter que adotar medidas mais duras para garantir esse isolamento. Por quê? Porque a vida é a nossa prioridade. Por essa razão, eu quero aqui dizer que nós vamos ter que trabalhar com as alternativas existentes. Eu sigo a ciência, não vou esperar primeiro ter o colapso para depois adotar as medidas.
O ex-diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, falou por mais de 7 horas em depoimento no inquérito que apura se Bolsonaro tentou interferir politicamente na Polícia Federal. Alexandre Ramagem, que ocuparia o cargo, mas foi impedido pelo STF, também foi ouvido pelos delegados. O ex-chefe da Polícia Federal, Maurício Valeixo, foi o primeiro a ser ouvido de várias autoridades. Ele disse que Bolsonaro afirmou que não tinha nada contra a sua pessoa, mas queria um diretor-geral com quem tivesse mais afinidade. Valeixo foi o centro da briga entre Bolsonaro e o ex-ministro Sérgio Moro. O presidente exonerou Valeixo sem que o ministro aceitasse a troca por entender que não havia motivo para a mudança. Mesmo assim, no lugar de Valeixo, o presidente indicou Alexandre Ramagem, amigo da família Bolsonaro. Moro pediu demissão e acusou o presidente de querer agir politicamente dentro da corporação. Mas o Supremo não aceitou Ramagem para o cargo por avaliar que feria o princípio da impessoalidade. Hoje, Ramagem, que é o diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, também prestou depoimento no mesmo inquérito, um dia depois de ir visitar o presidente em Brasília. A grande expectativa é para o vídeo que será liberado amanhã. Segundo Sérgio Moro, na gravação, feita durante a reunião do dia 22 de abril, o presidente ameaçou demiti-lo na frente de outros ministros se ele não trocasse o chefe da Polícia Federal. Fez pressão para que entregasse relatórios da inteligência. Por enquanto, o conteúdo está sob sigilo. Só vão poder ter acesso ao vídeo o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, os delegados à frente da investigação, o advogado-geral da União, além de Sérgio Moro, que quer ter certeza que a gravação não foi editada como queria o governo inicialmente. O material está lacrado e protegido dentro do gabinete do ministro do Supremo e relator do caso, Celso de Mello. É ele quem vai decidir sobre a divulgação total ou parcial desse conteúdo. Os depoimentos dos ministros Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, Braga Neto, da Casa Civil, e Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, estão previstos para amanhã à tarde. Os 3 depoimentos ocorrerão no Palácio do Planalto, no mesmo horário, de forma simultânea, como uma estratégia investigativa para impedir a combinação de versões entre eles. Maurício Valeixo afirmou ainda que o presidente Jair Bolsonaro telefonou para informar que a exoneração dele do cargo seria publicada a pedido. Exonerações publicadas com o termo a pedido informam que o ocupante do cargo pediu para deixar a função e não demitido. O ex-ministro Sérgio Moro afirmou que não assinou a demissão de Valeixo, conforme chegou a ser publicada no Diário Oficial. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. O noticiário desta semana constrangerá os brasileiros com 2 fatos que não deveriam acontecer simultaneamente. Dividem as manchetes a fila de depoentes ilustres do inquérito sobre a interferência de Jair Bolsonaro na Polícia Federal e a pilha de corpos do coronavírus. No futuro, quando a posteridade puder falar sobre esse momento sem constrangimentos, os historiadores buscarão paralelos na dramaturgia grega. Os observadores do futuro ficarão fascinados com o relato de fatos extraordinários que aconteceram com pessoas ordinárias, em todos os sentidos. Na descrição historiográfica, a exatidão sobre a era Bolsonaro estará no exagero. A verdade histórica estará no absurdo de um presidente que, tendo crises monumentais para administrar, se dedicava a criar crises novas, como a encrenca que empurrou para fora do governo Sérgio Moro, um ministro popular, e pendurou de ponta cabeça nas manchetes a Polícia Federal, uma instituição respeitada. O Brasil se encaminha para completar 2 meses de convívio com a pandemia do coronavírus, um flagelo sanitário de proporções bíblicas. Já se vislumbra, na virada da esquina, a catástrofe econômica que atormentará os sobreviventes. E o presidente da República se dedica a atrapalhar o combate ao vírus e a alardear a ruína econômica, da qual ninguém duvida. Além de não oferecer soluções para nenhum dos 2 problemas, Bolsonaro cria problemas paralelos que drenam energias que deveriam estar concentradas no salvamento de vidas e no planejamento do drama econômico. O Planalto avalia que o inquérito sobre a Polícia Federal dará em nada. Nada, nesse caso, é uma palavra que ultrapassa tudo. O Brasil não merecia ver a contagem dos seus mortos misturada com a mediocridade de um suposto mito
transformando o exercício da presidência da República num delírio. Boa noite. O Ministério Público de São Paulo denunciou 2 apoiadores do presidente Jair Bolsonaro que participaram de um protesto no dia 2 de maio em frente ao prédio onde mora o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, em São Paulo. Antônio Carlos Bonzeri e Jurandir Alencar foram denunciados por ameaça, difamação, injúria, perturbação do sossego. Agora a Justiça Paulista vai avaliar se aceita a denúncia, o que não tem data para acontecer. E após o STF anular condenação, o ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, foi sentenciado novamente na Lava Jato. Nesta ação penal, o ex-presidente da Petrobras é acusado de receber propina da Odebrecht. A pena dessa vez ficou em 6 anos e 8 meses de prisão, dos quais serão descontados o período em que ele ficou preso. Aldemir Bendini esteve na cadeia preventivamente de julho de 2017 a abril de 2019. Em 2018, o ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil já tinha sido condenado neste processo. No entanto, a sentença foi anulada pelo STF. Em primeira instância, a condenação dada pelo então juiz Sérgio Moro tinha sido de 11 anos de cadeia. O TRF4, em Porto Alegre, reafirmou a condenação, mas fixou a pena em 7 anos. No entanto, no ano passado, o Supremo anulou a condenação. A Corte entendeu que delatados devem falar depois dos delatores para não ferir o direito à ampla defesa. Aldemir Bendini sempre negou as acusações. Ministros do Tribunal Superior Eleitoral afirmaram durante um congresso em Brasília que a democracia e o diálogo são os únicos instrumentos para a resolução de conflitos em uma sociedade. Eles também criticaram o autoritarismo e a violência. A ministra Rosa Weber, presidente do TSE, defendeu o respeito mútuo entre pessoas e instituições da sociedade. Para ela, a violência não pode ser uma ferramenta para resolver conflitos. A violência como instrumento de luta política, mais especificamente como instrumento de manifestação de vozes dissidentes ou minoritárias nos processos decisórios políticos e jurídicos, é inaceitável em regimes republicanos e democráticos constitucionais. O ministro Luiz Roberto Barroso, que deve tomar posse como presidente do TSE no final do mês, disse que regimes totalitários não começam mais a partir de golpes de Estado, como no passado, mas com políticos eleitos. Este esgarçamento, esta erosão da democracia tem vindo pelas mãos de agentes públicos eleitos, presidentes da República e primeiros ministros, eleitos com o voto popular e que, invocando esta legitimação popular, tijolo por tijolo, com frequência, desmontam os pilares da democracia, seja mudando regras eleitorais, seja perseguindo a oposição, seja cerceando a liberdade de expressão, seja empacotando os tribunais com juízes supervenientes. Na semana passada, em discurso na abertura da sessão do Supremo Tribunal Federal, o presidente da Corte, o ministro Dias Toffoli, repudiou atos de violência em manifestações e enfatizou que soluções para problemas na sociedade devem ser buscadas dentro da democracia. Comentário de política com José Neumann e Pinto. A convocação pelo ministro Celso de Mello, decano do Supremo Tribunal Federal, de 3 generais que estão nos ministérios do Palácio do Planalto, o chefe da Casa Civil, Walter Braga Neto, o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno Ribeiro, e o ministro da Comunicação com o Congresso, né? O general Luiz Eduardo Ramos, está despertando muita ira entre os fardados. Eu não sei por quê. Afinal de contas, eles estavam na reunião que o Moro disse, na qual o Moro disse que o Bolsonaro praticamente o ameaçou de demiti-lo se não autorizasse a mudar o diretor da Polícia Federal. E tem que testemunhar, é uma coisa normal, como qualquer cidadão.
porque a essa altura os militares se acham com o privilégio de casta de não responderem como cidadãos comuns pelos seus atos. Olha, a ditadura militar caiu, o regime de 64, e sobretudo a ditadura de 68, isso tudo é coisa do passado. Essa gente precisa aprender isso. O problema é que há uma narrativa do Bolsonaro para esse grupo de 1/3 da população brasileira, 30%, que é um grupo nostálgico da ditadura. Então, é preciso a gente se conscientizar que há uma certa popularidade, que deve estar aí mais ou menos igual a do PT, de 30%, que ainda segura o Bolsonaro, inclusive com esse rompante dele que vai governar até 2027. Pense nisso, tá? Bom, quarta-feira estarei de volta, direto ao assunto. Até! Apesar da pandemia do novo coronavírus, foram abertas hoje as inscrições para o Enem. As inscrições podem ser feitas no site enem.inep.gov.br até o dia 22 de maio. Apesar dos pedidos para o adiamento das provas devido à pandemia do novo coronavírus, Alexandre Lopes, presidente do INEP, que é o órgão responsável pela produção da prova, disse que, por enquanto, as datas serão mantidas. Pelo cronograma inicial, o Enem ocorrerá nos dias 1º e 8 de novembro em versão presencial e 22 e 29 de novembro na versão digital, que é inédita. Entre 19 países que têm exames de ingresso no ensino superior similares ao Enem, apenas 5 mantiveram o calendário de aplicação de provas. O Brasil é um deles. A taxa de inscrição custa R$ 85,00 e deve ser paga entre 11 e 28 de maio em agências bancárias, casas lotéricas, correios ou pela internet. A pandemia aprofundou as dificuldades de quem vive nas ruas. E tem uma população que está sofrendo ainda mais: trans e travestis sem teto. O antigo preconceito e o novo isolamento social diminuíram as doações. O invisível do mundo é só mais um para a Lívia e os amigos da rua. A gente que é travesti, tá na rua, não vai matar a gente de corona, vai matar a gente de fome. O isolamento social afastou as pessoas do centro. Com isso, as doações não são tão frequentes mais. Já comeu hoje? Não. Parece que as pessoas estão até mais boazinhas, entendeu? Elas estão, tipo, elas trazem comida pra gente, mas, tipo, uma vez por semana. Com o corona, as pessoas já não chegam mais pra doar. A gente tem que ir atrás. Na porta do mercado. Até na porta do mercado também está tendo discriminação. Vocês agora a gente foi enquadrado, que a gente fica sentado na porta pedindo alimentação, não é nem dinheiro, entendeu? Outros vão pegar água no galão, com galão a gente pede água no posto. As pessoas aqui já estão acostumadas, porque aqui não existe, essa maloca não existe de hoje, que é conhecida como uma maloca LGBT. Uma maloca só das gays e dos trans. A maloca LGBT, como eles chamam, fica debaixo do viaduto, próximo à estação Marechal Deodoro, no centro de São Paulo. Transexuais, travestis e homossexuais se juntam. Assim, eles se sentem menos vulneráveis. A gente vê, só numa forma de olhar, a gente já sente preconceito e que é dolorido, entendeu? Mas enfim, fazer o quê, né? Por isso que a gente se mantém em grupo, porque se a gente dormir sozinha, à noite pode acontecer alguma coisa com a gente. A gente pode ser estrupada por usuários de droga que passam por aqui, a gente pode ser agredida, porque, fui agredida várias vezes, à noite dormindo. Eu acordei com a cara toda estrufada, porque eu fui pisada durante a noite, entendeu? Tem bastante violência, né? Tem bastante violência. Esse dia também teve um menino aqui na Maloca também que foi agredido por skinheads, tá até com o braço quebrado, né? O pessoal agrediu ele na rua de madrugada, sabe? Outros dias agora aqui, faz muito tempo não, uma amiga nossa, um homossexual, morreu com várias pauladas ali atrás da banca de revista. Aqui todo mundo sabe do novo coronavírus, mas ninguém usa máscara. E poucos têm álcool em gel. A gente tenta fazer higiene, né, usar máscara quando tem, às vezes aparece algum anjo da noite que são umas bênçãos na vida da gente que traz um álcool em gel pra gente usar, mas a gente não consegue ter 100% dos cuidados que o Ministério de Saúde está pedindo, entendeu? Mas graças a Deus eu acredito que a gente é protegido por Deus, né? Pelo tempo que a gente está aqui, não teve caso de coronavírus, não teve ninguém que ficou doente também por causa disso. Quando nós chegamos aqui, tinha um castelinho, que é tipo uma ONG, só que fechou. E a gente estava tomando banho no banheiro do posto, escondido até. A gente entrava para se lavar.
Entendeu? Não tinha lugar nenhum. E agora está tendo a República. Enquanto a nossa reportagem conversava com o grupo, chegou um carro da prefeitura com doações de kits de higiene e marmitas. Mas nem sempre o poder público traz alívio. Segundo o que contam, a preocupação é perderem o pouco que tem, ainda mais agora com a chegada do frio. Tem o Rapa da prefeitura, que passa, leva o nosso colchão, leva panela, leva madeira, entendeu? Muitas vezes já aconteceu até de levar o nosso documento. A gente está se virando assim com a alimentação, às vezes nós ganha, aí a gente junta, faz comida na lenha, sabe? Mas tem dia que não tem comida para comer, sabe? Tem vezes que passa o Rapa aqui, a prefeitura leva tudo da gente embora. Oficialmente, São Paulo tem mais de 24 mil moradores em situação de rua. Se normalmente é difícil viver nessas condições, com o coronavírus é ainda pior. É comum que as pessoas se questionem por que eles não aceitam a ajuda da prefeitura. O município oferece, por exemplo, 2 casas de acolhimento com 30 vagas cada para o público LGBT. Eu perguntei para todo mundo que está aqui por que eles não aceitam essa assistência. E a resposta foi unânime: faltam vagas. Hoje falta, de fato, no município de São Paulo, locais para abrigar essa população. Uma população diferenciada que, às vezes, quando vai para um abrigamento comum, tem as dificuldades por conta da questão da sexualidade, do gênero. A gente tem atualmente 2 serviços que também são conveniados com a Secretaria de Assistência Social do município, que é a Casa Florescer 1 e 2. Mas lá a gente tem 30 vagas em cada uma, então são 60 pessoas só. No centro de referência, recursos da prefeitura que antes eram usados para cursos, agora viram alimento e kits de saúde, que vimos sendo distribuídos. Empresários e moradores vizinhos também contribuem com as doações. Assim, 100 marmitas e artigos de higiene e 40 cestas básicas chegam ao sem-teto do centro por dia. Mas dormir ainda na rua. Na verdade, eles falam que eles oferecem tudo isso, só que você vai no albergue, o albergue está todo lotado. Pergunta se tem vaga lá. Pergunta se tem vaga para uma de nós. Não tem. O Daniel desabafa. Diz que preferia trabalhar a depender da boa vontade dos outros, mas que o preconceito afasta essa possibilidade. Todo dia nós acorda com a oportunidade, né? Aí fala, mas está na rua porque quer. Mas quem vai dar um emprego para moradores de rua? Para ressaltar, a Sabrina, ela gravou sem máscara a participação dela nessa reportagem, que foi antes do decreto que tornou obrigatório o uso de máscara. Foi gravada, aqui em São né, a Paulo. matéria antes do decreto, por isso que ela não está usando. Bem, vamos agora à previsão do tempo ao vivo aqui no Jornal da Gazeta. Bom, e tivemos uma tarde bem seca aqui em São Paulo. Vamos falar com a Fernanda Azevedo. Boa noite, Fernanda. Bom, a notícia é que estamos com um nível de umidade do ar bem e na faixa de atenção. Dá para explicar o que significa isso? Boa noite, Laerte, Luciana também. A umidade do ar ficou abaixo de 30% hoje, então ela é considerada a faixa de atenção. É um sinal para a gente aumentar a hidratação. Esse tempo seco é comum no outono e por causa da falta de nuvens no céu faz calor à tarde, mas à noite a temperatura cai rapidamente. Vamos dar uma espiada nos próximos dias aqui na capital. Amanhã e na quarta, mínimas entre 13 e 15 graus, máximas chegando aos 27. A mudança é que na quarta, uma nova frente fria que está lá no sul vai chegar a São Paulo e poderemos ter chuva novamente. Aí a máxima já cai para os 20 graus na quinta. Só que amanhã e quarta pela manhã seguem os alertas de baixa umidade. Isso vale para todo o estado de São Paulo, olha só que mapa mais ensolarado. Terça-feira com clima típico de outono. Em algumas localidades amanhece com um pouco de frio, o sol brilha forte e a tarde será agradável, bem diferente do fim de semana. Foi o mais frio do ano em todo o Sudeste até agora. Todos os estados tiveram registro de temperaturas abaixo dos 10 graus. Aqui as cidades onde isso aconteceu, em Minas Gerais foi em Caldas, 3,4. Em São Paulo foi em Campos do Jordão, 4,7 graus. No Rio, Nova Friburgo e Salinas com 8,2 graus. E no Espírito Santo, Venda Nova do Imigrantes, 8,5 graus. A tendência de aquecimento gradual nos próximos dias aqui no Sudeste. E para as outras regiões, Fernanda, quais são os destaques? Bem, você falou que tem frente fria no sul, né? Ela é forte? É forte, sim,
no sul, forte sim, sul, e vai levar chuva para o Rio Grande do Sul amanhã. Há risco, inclusive, de temporais e as temperaturas vão cair. Além do Rio Grande do Sul, pode chover forte também toda essa faixa oeste até aqui o sul do Mato Grosso. No Nordeste tem chuva forte também, do Recôncavo Baiano até Pernambuco e no extremo norte, lá em Roraima. Agora, toda essa faixa amarela aqui é predomínio de tempo bem seco, como eu já citei no Sudeste, afeta também o sertão nordestino, partes do norte e do centro-oeste. Aqui algumas máximas amanhã, a gente vai ter 34 graus em Teresina, 33 em Palmas, 31 em Belém, 31 também no Rio de Janeiro, lá no sul, dia mais ameno, com máxima de 25 em Curitiba. Amanhã ainda sem chuva na capital paranaense. Aí, conforme a frente fria avança, a gente vai falando sobre as mudanças por lá e também aqui na nossa região. Combinadíssimo, Fernanda. Obrigado, viu? Até amanhã. Até, boa noite. Bem, veja a seguir, mercado financeiro já prevê um tombo na economia brasileira de mais de 4% este ano. É depois do intervalo, voltamos já já. O mercado financeiro já prevê um tombo na economia brasileira de mais de 4% este ano. De acordo com o Boletim Focus divulgado hoje pelo Banco Central, os economistas reduziram as projeções para o Produto Interno Bruto para 4,11%. A inflação está projetada em 1,76% no fim deste ano. Na semana passada, o recuo do PIB era estimado em 3,76%. O Banco Mundial prevê uma queda ainda maior para o Brasil, de cerca de 5%. Os dados refletem o momento atual. Isso porque boa parte da atividade econômica do país está paralisada em função do isolamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus. A medida é adotada para frear as infecções do vírus e, com isso, não deixar que o sistema de saúde entre em colapso. Para 2021, a estimativa do mercado financeiro se manteve de crescimento de 3,2%. Na semana passada, a fim de reaquecer a economia, o Banco Central cortou novamente a taxa básica de juros. O corte foi de 0,75%, o que deixou a Selic em 3% ao ano, o menor índice da história. E o dólar comercial fechou o dia em alta de 1,33%, cotado a R$ 5,81 na venda. O Ibovespa da Bolsa de Valores B3 encerrou o pregão em queda de 1,49% aos 79.064 pontos. Após alguns países relaxarem o lockdown e os confinamentos, a Organização Mundial de Saúde alertou novamente que a retirada das restrições deve ser feita de maneira gradual e cautelosa e citou os casos da Alemanha, China e Coreia do Sul, locais onde novos casos de Covid-19 estão ressurgindo. O medo é a da ocorrência de uma segunda onda de infecções. Na cidade de Wuhan, na China, onde a pandemia começou, foram registrados nesta segunda 5 novos casos, todos no mesmo conjunto residencial. A cidade afrouxou as restrições no fim da semana passada, após 2 meses de confinamento da população e uma queda drástica no número de infecções. Esta segunda foi dia de volta às aulas no país asiático. Para controlar a pandemia, os alunos estão sendo submetidos a vários processos de segurança, como medição da temperatura corporal e desinfecção. Em Pequim e Hong Kong, os estudantes utilizam uma pulseira que os monitoram em tempo real. Por meio de um aplicativo, pais e escola podem checar a temperatura e o dispositivo alerta em caso de febre. Alemanha e Coreia do Sul, 2 casos bem-sucedidos de controle da pandemia, também apresentaram o ressurgimento da doença. Na última quarta, a chanceler alemã Angela Merkel anunciou uma ampla flexibilização das medidas de isolamento. E no sábado, uma pesquisa mostrou que o risco de infecção aumentou novamente, sendo que, na média, cada pessoa com a doença na Alemanha infecta uma segunda. Já na Coreia do Sul, onde também houve relaxamento do lockdown, pois nos últimos 10 dias não havia nenhum infectado, 34 novos casos de coronavírus foram confirmados. A maioria deles relacionado a um homem que visitou várias casas noturnas em uma só noite.
E os franceses puderam voltar hoje às ruas depois de 2 meses de isolamento. Após a diminuição de casos no sistema de saúde, o governo flexibilizou a maior parte das restrições. Mas ainda há muitas regras a serem cumpridas, como, por exemplo, a permanência de apenas 4 clientes simultaneamente por estabelecimento. E a seguir, na entrevista do dia, o socorro financeiro às empresas e os impactos da pandemia nos pequenos negócios. A gente volta daqui a pouquinho. Está na hora da entrevista do dia, com Denise Campos de Toledo. Vamos falar agora sobre o socorro financeiro às empresas e os impactos da pandemia nos pequenos negócios. Eu converso com o Wilson Pote, que é diretor superintendente do Sebrae São Paulo. Wilson Pote, boa noite. Boa noite, um prazer estar aqui com vocês. Bom, nós vamos falar de um tema que é um desafio para o microempreendedor, pelo menos para boa parte deles, que se viu aí sem atividade de uma hora para outra, com dificuldades enormes de obter capital de giro, tendo muitas promessas de liberação de linhas, mas enfrentando aqueles gargalos que, aliás, são meio tradicionais no Brasil. Eu queria saber como é que o Sebrae está hoje nessa situação toda de busca por recursos. Olha, o Sebrae está trabalhando como nunca, nós estamos preservando aí, todo mundo trabalhando remoto, mas no mínimo dobraram os números de atendimentos por telefone, outros atendimentos triplicaram pelas mídias sociais e nós estamos fazendo lives todos os dias às 17 horas com recordes de audiência. Todo mundo precisa de ajuda, todo mundo quer um conselho. E o Sebrae tem muitas monitorias. O Sebrae tem muitas monitorias, não só no sentido de busca de crédito, mas também de sobrevivência, dicas de sobrevivência nesse período de pandemia. Agora, em relação ao crédito, mais especificamente, quais são as linhas disponíveis? Esse dinheiro já está chegando a quem precisa? Olha, o dinheiro começa a chegar, ainda devagar. A gente tem uma grande dificuldade porque são muitos anúncios, né? Surgiram vários anúncios, realmente todo mundo querendo socorrer, mas tem um tempo para operacionalizar. Todo mundo anuncia valores, mas não se fala o como, né? Os gerentes de banco e tal. Isso começa e agora a gente espera que nesse mês de maio isso comece a chegar. O Sebrae está mais orientando muito, orientando a perseverança, né? O empreendedor, ele é perseverante por natureza e a gente pede que ele insista com o seu gerente de banco todo dia, ou dia sim, dia não, porque vai chegar. E nós temos uma linha de crédito aqui no estado de São Paulo, com a Desenvolve São Paulo e com o Banco do Povo. O Sebrae está apoiando, não só é um microcrédito orientado, em que a gente dá todas as orientações para os empreendedores, mas tem uma taxa de juros muito baixa, chama Empreenda Rápido e está disponível no site do Banco do Povo. E houve uma flexibilização em relação a restrições que eram impostas antes para quem precisa obter recursos, o que a pessoa poderia estar devendo, estar com atraso de pagamento ou não, isso facilita? Isso facilita muito, porque os que mais precisam, os micro e pequenos empreendedores que realmente movimentam 98%, né, da economia do Brasil, são micro e pequenas empresas. E tem muitos com dificuldades, que já vinham com a água pelo pescoço aí e hoje estão se afogando. Então, nesse momento, nós temos que ser focados e práticos. Não é hora de dar um curso de natação, mas é um curso de sobrevivência, de tirar daquele local, porque isso vai passar. A gente tem dito muito para que eles pensem no melhor, mas se preparem para o pior, porque pode durar mais algumas semanas. Para falarmos ainda nessa questão de crédito, foi assinado o acordo entre o Sebrae e a Caixa Econômica Federal da ordem de 7,5 bilhões de reais para microempreendedor individual, para micro e pequenas empresas. Esse crédito já começou a ser disponibilizado? Esse acordo, na verdade, é a constituição, é o aumento do FAMP, Fundo de Aval da Micro e Pequena Empresa. Porque o pequeno empresário, o microempresário, ele não tem as garantias reais que os bancos exigem às vezes. Então, o FAMP é uma garantia que o Sebrae, junto com a Caixa Econômica Federal, já começa também nesse mês de maio a funcionar como avalista. Ele tem um pequeno custo
e ele permite com que aquelas pessoas que não têm garantias reais também sejam contemplados com o microcrédito. Agora, o Sebrae tem recursos próprios? O Sebrae tem recursos próprios, os recursos do Sebrae são oriundos da contribuição social de folha de pagamento de grandes empresas e eles são todos dedicados, a nossa missão é apoiar o micro e o pequeno, principalmente na questão de cursos, de orientação, de monitorias. Nesse momento, então, nós estamos com um trabalho redobrado, é um propósito de vida. Mas uma pequena parte desses recursos nossos, nesse momento, nós, por exemplo, juntamos com o Banco do Povo para ajudar. É um recurso que vai e volta com juros muito baixos. O Banco do Povo tem recursos, inclusive, para microempreendedores individuais, que é a juros zero. Tickets de até R$15 mil, com 2 anos para pagar e 3 meses de carência. E para as empresas já de pequeno porte e para as microempresas, aí são já tickets maiores e com até 3 anos para pagar também com 3 meses de carência e juros de 0,35 ao mês. O que a gente sempre reforça é que esse recurso não está disponível no Sebrae. Ele é disponível no site do Banco do Povo e da Desenvolve São Paulo. Obrigatoriamente, quem pega esse crédito tem que passar por um treinamento ou já ter passado por uma orientação do Sebrae. Perfeito. Agora há pouco você estava falando em perseverança, agora fica complicado para quem está com as contas no vermelho, com dívidas começando, pegando empréstimo, tendo que pagar salários, fornecedores, essa pessoa ter perseverança. Ainda mais que tinha muita gente, ou que estava já com dificuldade, o empreendedor, ou então que ficou com uma dificuldade muito grande, tinha acabado de abrir o negócio. Como é que a pessoa pode insistir agora na própria atividade? Olha, a gente já passou por muitas outras crises, talvez uma não tão dramática como essa, mas a nossa orientação é para não desistir nunca, né? Ligue para a gente ajuda, nós temos também trabalhado como orientadores, terapeutas, professores, mas olha, a primeira dica para todo mundo que está em desespero é negociar tudo com os fornecedores. Ligar para os seus fornecedores, eles já estão esperando, é um momento, prorrogar seus pagamentos, pedir carência para tudo. Ligue também para os seus clientes fiéis, aqueles que você conhece, que eventualmente pode te antecipar alguma coisa ou podem receber em casa o seu produto, se ele for reinventado, arrumar uma maneira de entregar. Essa é a terceira dica. Aqueles que tinham o sonho de se conectar ao delivery ou da inclusão digital, chegou a hora e ela veio para ficar. Então, você tem que dar um jeito de se conectar ao aplicativo e entregar na casa das pessoas. Talvez um dos maiores desafios do Sebrae nesse momento é reduzir a distância entre a micro e pequena empresa até o seu cliente através da inclusão digital. E a quarta dica, e muito forte, é muita perseverança atrás dessas linhas de crédito que todos os bancos e o governo, de uma maneira geral, estão oferecendo. Se o seu gerente diz que ainda não sabe, ainda está faltando algum documento, ligue todo dia, insista, faça aquilo que o empreendedor brasileiro já está acostumado a fazer, porque você vai conseguir e precisa passar. Pense no melhor, que a gente tem que ser otimista, mas se prepare para o pior, porque a gente não sabe quantas semanas ainda vão ficar assim e quanto tempo de retomada. Agora, é possível conseguir no Sebrae a orientação específica de um consultor? Por exemplo, a pessoa não está conseguindo crédito, ela não sabe como negociar com os credores, com fornecedores, mesmo com os funcionários, ela não tem aquela prática, por exemplo, de lidar com as novas MPs que estão saindo, que a gente tem muita novidade por parte do governo, é difícil até a gente acompanhar que está trabalhando com isso no dia a dia. Agora, como é que fica o empresário que já está muito preocupado com a própria atividade? Essa é a missão do Sebrae. É totalmente gratuito, não tem nada lá nesse momento que é cobrado. Todos os cursos disponíveis na nossa plataforma de internet, tem mais de uma centena de cursos, não só para você, empreendedor, como para os seus colaboradores, cursos rápidos, focados. E nós também temos mentorias de consultores totalmente gratuitos, por telefone. O telefone do Sebrae é o 0800 570 0800, repetindo então, 0800 570 0800,
ou no site do sebraesp.com.br. Você vai encontrar amparo, vai encontrar sempre alguém para te atender, para te orientar, e os feedbacks que a gente tem recebido nesse momento. E algumas histórias incríveis de gente que já está se reinventando, adaptando o seu pequeno negócio. Isso é que nos traz uma grande gratificação. Então, estamos muito animados nesse momento, motivados e trabalhando muito. Liga para o Sebrae que você vai encontrar orientação para tudo, inclusive na busca do crédito nesse momento. Inclusive, essa busca de crédito pode ser feita através do telefone ou através do site, porque tem uma dificuldade de a pessoa ter o contato presencial, né? Isso, o Sebrae orienta isso totalmente. Por exemplo, todos os bancos estão facilitando para que a remessa de documentos, a preenchimento de documentos seja todo remoto. Especialmente o Empreenda Rápido, que é um programa do Sebrae com o Governo do Estado, de novo, através da Desenvolve São Paulo e do Banco do Povo, todos os movimentos, até a apresentação da documentação desde a semana passada, é de forma digital. Perfeito. Agora, você falou de reinventar, a gente tem visto alguns empreendedores, e às vezes até média empresa, redirecionando a produção, passando a atuar em outras áreas que têm uma demanda maior. A gente tem esse caso mais básico, que eu acho que é passar a fabricar as máscaras ou outros produtos utilizados no combate à pandemia. Mas tem muita coisa a ser feita, não é? Olha, é incrível a capacidade do brasileiro de se reinventar, de ser criativo. A gente sempre diz que nas crises, inclusive, muitos conseguem realizar o sonho, né, de empreender por conta própria, e está na hora de reinventar mesmo, porque o mundo não será igual mesmo a partir de agora. Ele vai ser com muito mais inclusão digital, muito mais gente vai gostar e continuar trabalhando em casa, então precisa servir essas pessoas em casa. Nós temos vários casos, não só de costureiras, de ateliês, de gente que trabalhava com uniforme para empresas e agora está fazendo máscaras, mas também aventais hospitalares. Nós temos cafeterias que se transformaram, fazem comida, fazem marmitas, fazem kits e entregam nas residências. Mecânicos que passaram a trabalhar muito mais, oferecendo trabalho para aquela pessoa que está em casa e o carro está parado para que faça a revisão nesse momento. Então, o pessoal vai se encontrando e se ajeitando nesse momento. E o Sebrae dá muitas ideias para isso, tem cursos para isso e orientação. A nossa grande preocupação nesse momento é essa inclusão digital e o crédito, né? Porque o crédito é o oxigênio que todo mundo precisa agora. Bom, eu acho que eu gostaria que você repetisse mais uma vez o telefone de acesso, então, ao Sebrae. O telefone do Sebrae é o 0800 570 0800. Estamos à disposição para todas as orientações, para detalhar melhor e até para fazer uma monitoria. E é para todo o estado de São Paulo? Para todo o estado de São Paulo. Perfeito. Eu conversei aqui com o Wilson Potti, que é diretor superintendente do Sebrae aqui em São Paulo. Wilson, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Gazeta. Uma boa noite. Boa noite, muito obrigado e boa sorte a todos. Vocês. E o Jornal da Gazeta termina aqui. Nós voltamos amanhã às 19 horas. Ótima noite para você. Até lá. Boa noite.